Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, vocês são demais. Vocês estarem aqui, né, em plena noite do dia 22 de dezembro. E olha só, faltando 9 dias para acabar o ano, não é? Então, eu sei que está muito todo mundo nessa correria de festas aí, mas eu sei que você escolheu estar aqui e eu fico muito feliz por isso, porque isso diz muito sobre você, diz muito sobre o que você está buscando, buscando entender seu corpo, buscando entender seu corpo de verdade, sair do efeito sanfona, né, de se sentir mais leve, de você conseguir poder comer alguma coisa e saber que aquilo não vai te fazer mal, não vai te engordar. Então vamos lá, boa noite. Muito bom você estar aqui. Então olha só, eu estou transmitindo para outras plataformas também. Então eu vou estar olhando vocês aqui um pouco, vou estar lendo os comentários aqui da outra plataforma. Então a gente vai estar interagindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, vamos lá quem que entrou. Olha que legal, Mário, né? Tá meio longe aqui para ler, mas é Josine, eu acho que é isso, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá, eu quero que vocês vão interagindo. Primeiro eu quero perguntar, né, de qual cidade você está falando. Eu sou de Curitiba, e você? Onde que você é? O Mário, eu sei que é daqui de Curitiba, né? Vamos lá, enquanto vocês vão escrevendo, eu quero combinar, vamos fazer os combinados aqui, né? Eu quero que toda vez que eu falar alguma coisa que você gostar, eu quero que você clique ali no coraçãozinho, você põe ali o dedo ali no foguinho, eu amo foguinho, aí eu vou entender que esse assunto realmente está legal e tocou você. Vamos lá, vamos voltar então aqui no começo, que do que eu falei, né? Que você está aqui porque você está tentando entender o seu corpo, tentando entender que aquele alimento que você não está, se está fazendo mal, se não está, o que está acontecendo com você, e falar também tudo sobre as nossas escolhas, né? As nossas escolhas, elas precisam ser mais saudáveis hoje, tá? Então a live de hoje, então como eu falei, eu vou estar olhando você aqui e vou estar falando aqui na outra plataforma, então a gente vai estar se comunicando, tá? A live de hoje é para você entender o seu corpo como um todo. Nosso corpo, ele está integrado, eu não posso trabalhar só a parte de cima, né? Vou fazer uma musculação, eu vou treinar só a parte inferior, a parte superior, e daí vou ficar desconexo, né? Então vamos lá. O nosso corpo, ele é integrado, nós temos que entender ele por inteiro, tá? Porque não adianta, vamos lá, para emagrecer, eu vou tomar mais água, vou comer menos, vou me exercitar mais e achar que eu vou emagrecer. E olha, muitas vezes, essa conversa vai muito mais profunda, tá? Não é só isso. A gente sabe que chega uma idade que a gente vai comer a mesma quantidade e a gente não emagrece. O que está acontecendo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só falar, deixa eu ver aqui, ó. A menina me perguntou aqui, fez uma pergunta, a gente já vai responder, tá? E olha, eu quero falar para você o seguinte. Eu te prometo, tá? Que o que você vai aprender aqui nesta live vai te surpreender, tá? Porque são coisas que quase ninguém te conta, né? Ou que a maioria das vezes a gente descobre anos depois de sofrer muito, tentando emagrecer, tentando fazer dietas mirabolantes, com restrição, né? Então, hoje eu vou te mostrar como as coisas aparentemente simples, como o seu intestino, seu sono, seus hormônios, estão por trás desse cansaço inexplicável, da dificuldade de perder peso, da barriga que incha do nada, né? Ou quando você já acorda inchado, você pode ver que você acorda às vezes com o rosto mais inchado, o olho mais inchado, a barriga estufada. Então, isso fala muito sobre o nosso intestino, os nossos hormônios, e que chega uma altura que eles ficam mais lentos mesmo, né? A gente precisa estimulá-los, tá? Então, esse cansaço inexplicável, que mesmo você dormindo a noite toda, ainda você tem essa dificuldade de perder peso, né? A barriga que vai inchar do nada, ou mesmo você comendo uma coisa simples do seu dia a dia, e você não entende, né? Também tem a questão da TPM, tá? TPM da mulher. Também tem a TPM do homem, tá? Nós vamos falar. E daquela vontade incontrolável de você comer doce, principalmente no horário da noite, tá? Vamos lá. Alguma pergunta? Vamos lá, eu quero que você comente aqui de onde que você é. Eu vi aqui, a menina aqui, ó, de Minas Gerais, falando aqui comigo. Muito bom, que legal. Então,
aproveita agora, né? Antes da gente começar, como eu já falei, os combinados, né? Eu quero que você mande essa live para aquela sua amiga que você acha que precisa ouvir isso hoje, tá? Que aprender mais sobre o metabolismo, aprender mais sobre o nosso controle corporal, né? Nosso entendimento daquilo que eu como, daquilo que eu falo, daquilo que a comida já não começa, a digestão não começa aqui no estômago, né? Vai muito mais além, começa já na primeira nas suas escolhas, tá? Então eu quero que você compartilhe para aquela sua amiga que você sabe que está sempre tentando emagrecer, vive estressada, com a autoestima baixa, né? Por causa justamente disso, dessa barriga saliente, do inchaço, e ela não entende o que ela precisa fazer. Então é para essa pessoa que você vai compartilhar essa live, tá? Conhecimento bom, tá? Ele precisa ser compartilhado, não é mesmo? Então aproveita e vai clicando no coraçãozinho aí, eu quero ver, né, os foguinhos também, tá? Mário, me ajuda aí, Mário. Então, e se você, como eu te falei, se você gostar de algum trecho, reage aí com um foguinho para eu saber que isso tocou você e que eu vou falar mais sobre esse assunto, tá bom? Então, me conte aqui nos comentários, eu quero saber se o que você já tentou fazer para emagrecer, né? Quantas coisas a mais você tentou fazer para emagrecer e você viu que chegou, até conseguiu emagrecer em um determinado momento e travou, parou, o que aconteceu, né? Ou você sente que seu corpo está travado, mesmo fazendo tudo certinho, tá? Vai digitando aí pra gente interagir. Então, a menina falou aqui, ó, que ela já tentou de tudo, nem tem mais o que fazer. Não, a gente já vai resolver sobre isso, tá? Olha, aqui é justamente para isso, tá? É pra gente interagir, pra gente ter essa troca de conhecimento. Eu também aprendo com vocês, tá? Nós vamos aprender juntos aqui. Hoje o conteúdo está tão especial que eu poderia cobrar por isso, tá? Mas o que eu quero aqui hoje, eu decidi entregar de coração aberto. Nós estamos no final do ano, falta poucos dias aí para acabar o ano, né? E ainda nós temos esses 9 dias, na verdade, tá? E com esses 9 dias, se a gente entender como fazer, a gente já consegue pelo menos dar uma desinchada, né? Aí vai um pouquinho mais, a gente consegue até perder aí uns 3 quilinhos aí, tá bom? Mas aqui, a ideia não é falar sobre estética, tá? É falar sobre o emagrecimento saudável, aquilo que vai fazer o teu organismo, a gente vai acordar o teu metabolismo, vai acordar seu corpo, ativar o seu metabolismo, tá? Para realmente você emagrecer, mas manter-se magra por muito mais tempo, manter-se magro por muito mais tempo com saúde, que é isso que a gente quer, não é? Então, eu quero que você vá anotando aí, tá? Porque a gente vai ter muita coisa prática também, tá? E o Mário me falou ali no particular, né? Quando eu falei sobre a live, e ele já deu umas dicas também de chás, vamos falar sobre isso também. Então, eu também quero aproveitar e dizer que nós vamos liberar alguns bônus para quem estiver aqui na live. E depois manda um oi no direct para mim, que eu vou mandar para vocês algumas receitas, um PDF, algumas receitas de chás, tá? Os horários ideais para tomar seus chás, as combinações, né? Principalmente para que você quer, né? Qual a intenção que você quer com um determinado chá, né? Para você quer emagrecer, você quer limpar os fungos, as bactérias, tudo isso nós vamos aprender aqui na live de hoje, tá bom? Então, se você quiser, depois você me dá um oi lá no meu direct e você... Isso, alimentação, isso mesmo. Ok, isso aí. Vamos falar assim também sobre os chás. Olha só quem entrou aqui, minha amiga de muitos anos, Francine. Tudo bem, Francine? Legal, vamos te ver aqui. Então fica até o final, porque você vai sair daqui com uma visão completamente nova, tá? Porque essa live vai virar uma chave grande na sua mente, tá? Na sua cabeça e no seu metabolismo, que é o principal, né? O que nós viemos aqui buscar, emagrecimento saudável, tá? Você vai entender de forma simples como 3 sistemas do nosso corpo, tá? O seu sono, o seu intestino, seus hormônios podem estar criando um bloqueio metabólico, tá? E na verdade, esse bloqueio, ele é silencioso, tá? Isso mesmo, é um bloqueio que mantém a gordura presa nas suas células, mesmo quando você pensa que está comendo direitinho. Você está pensando ali que está comendo, mas está comendo errado. Tá? Primeiro que a gente aprendeu, nós vamos limpar o que nós aprendemos até hoje em relação à alimentação. Tá? Tudo que foi nos ensinado, nós temos que entender isso também. Então eu quero perguntar para você, já pegou seu caderninho? Né? Já pegou, pega a tua garrafinha de chá, aí eu tô com a minha garrafinha aqui, ó. Minha garrafinha não, minha xícara. E vamos juntos aí, nessa jornada, descobrir o que está te impedindo de você eliminar esse excesso de gordura, excesso de líquido e a gente realmente emagrecer, tá bom? Olha aqui, ó. A mocinha falou aqui, ó.
Ela é de Natal. Muito bom. Então, vamos aí interagindo, tá? Olha que também quem entrou aqui. Olha que legal, o Adriano. Legal, é, Adriano? Não vai? Quanto tempo? Gente, vamos começar então a montar o nosso quebra-cabeça, né, do emagrecimento saudável. E a primeira peça que eu quero que você foque hoje aqui é o intestino, tá? A gente precisa entender isso. Se o nosso intestino não trabalhar direito, esquece que nós não vamos ter saúde, tá? Nós vamos ter problemas na pele, nós vamos ter uma série de coisas, tá? Mas então a gente vai focar primeiro no nosso intestino. E depois nós vamos entender o que tem lá no intestino, o que acontece de tão importante lá dentro. Então preste atenção nesse detalhe que não é muito falado, né, sobre isso. Hoje eu falei, para quem está no grupo do WhatsApp, que eu falei lá no vídeo, né, que sabia que a barriga, ela fala o tempo inteiro com nossos hormônios, né, o dia todo com nossos hormônios. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, clica no link da bio e entra no meu grupo lá, porque é no grupo que eu envio as informações, e a gente vai fazer promoções e nós vamos aprender mais. Então, se você não está no grupo e quiser entrar, é só clicar no link da bio. Já tinha ouvido falar essa expressão que é como se a nossa barriga, o nosso organismo estivesse sintonizado hormonalmente, né? 24 horas por dia. Então, a gente recebe ordens, o nosso organismo recebe ordens o dia inteiro, né? O tempo inteiro. O seu corpo está estressado. Se você está estressado, se acorda estressado, de repente, o cortisol, ele sobe, ele vai lá em cima. Na verdade, o cortisol, ele realmente é importante na nossa vida. Mas o que acontece? O cortisol, ele precisa estar alto pela manhã, até umas 3 horas da tarde, ele já tem que estar baixando, tá? Se esse cortisol, eu não tenho cortisol, eu vou me sentir cansada, estressada e pesada e eu não vou nem entender o porquê. Então, por isso que os hormônios, eles precisam estar se entendendo, interagindo entre nós, né? Nós temos que comandar, mas o nosso corpo também tem que entender. Então, o cortisol, você vai acordar com o cortisol mais alto e vai ao longo do dia, ele precisa baixar. Muitas pessoas mantêm o cortisol alto e fica durante até a noite o cortisol alto. Então, você está estressado, você vai dormir e nem relaxa. Entende como nós precisamos ter esse equilíbrio? Então, não sei se você já tinha ouvido essa expressão, né? Se você está estressado, o cortisol vai subir e o que acontece? Então, a nossa barriga vai entender o quê? Segura a gordura. E é onde fica muito ali, né? A gordura visceral é um problema muito sério, né? Você já deve ter ouvido falar também que é essa gordura visceral que muitas pessoas morrem por isso. Mas como assim? É muito grande o número de pessoas que morrem por causa dessa gordura visceral. E assim, as pessoas fazem dietas e não conseguem. Como que não conseguem perder a barriga, não é? Mas vamos entender isso também, tá? Estresse, isso exatamente. Estresse, o hormônio do cortisol, se você não tem esse equilíbrio, você vai ficar com estresse o dia todo. Então você não consegue emagrecer. Então, se você come muito açúcar, na verdade, o açúcar nós precisamos eliminar da nossa vida. Açúcar, farinhas brancas, farinhas refinadas. O que vai acontecer? O hormônio da insulina vai disparar. E daí o que vai acontecer? A barriga ouve de novo, né? Guarda essa glicose aí né, na gordura visceral, gordura abdominal. Olha como vai muito mais além, né? A gente pensa, não, isso é só um pouquinho, é só um bolinho, é só um docinho. A gente não precisa de açúcar no organismo, não precisamos, tá? E olha, os hormônios da saciedade e do metabolismo, como a leptina, que eu também falei que ia comentar hoje com vocês, leptina, grelina, o T3, o T4, tá? Se eles estiverem desregulados, a barriga também vai entender. Vai dizer assim, não queima nada, guarda aí que nós vamos precisar um dia aí dessa fome emocional, que as pessoas comem por fome, muitas das pessoas comem por causa da fome emocional, nem sabem o que estão comendo, vamos lá e comem, passa na panificadora, nem está querendo, passa ali, já é habitual dela passar ali, compra o docinho, já vai, tá comendo, tá dirigindo, não tá nem sentindo, não tá nem percebendo as coisas, e daí não entende por que não consegue emagrecer. Ou seja, não é sobre o que você come, tá? É sobre como o teu corpo está entendendo daquilo que você come. Então, se o seu intestino está inflamado, né, se a sua microbiota está bagunçada, ela não vai conseguir ouvir direito os sinais dos seus hormônios, tá? Vamos lá. Aqui na outra rede aqui, a menina falou assim, realmente, ela está com um monte de manchas na pele, a microbiota está bagunçada. Isso mesmo. Se você tiver em desequilíbrio, seu corpo, a microbiota bagunçada,
os hormônios vão estar desregulados, você não vai conseguir emagrecer. Você pode passar fome até e o seu corpo não vai emagrecer porque ele não consegue, ele não entende. Quanto mais isso você faz, quanto mais você passa sem se alimentar, você menos emagrece. Porque o teu corpo ele vai entrar no modo de sobrevivência, tá? Justamente para te proteger. Então, o seu corpo entra num ciclo de uma confusão metabólica, tá? Vamos lá, vamos entender o que acontece com isso, né? Ele vai aparecer quando? No inchaço, né? Já falamos aí também sobre a gordura abdominal teimosa, aquela famosa pochete que não sai, que você tenta de tudo e não sai, naquela fome fora de hora, no cansaço mesmo, você ter dormido a noite toda, tá? Também, vamos lá, gases, tá? E aqui eu não estou falando da sua alimentação ainda, né? Tem gente que tem gases até sem ter comido nada, tá? Inchaços ao acordar, também durante o dia, prisão de ventre, tá? Então, algo no seu intestino está fora de equilíbrio, tá? Então, vamos entender o que acontece, por que isso acontece. Uma das coisas que a gente precisa fazer, né, para eliminar esse inchaço, né, a gente precisa... Vamos lá. Exatamente, a mulher com TPM normalmente sente muita vontade de comer doce, justamente diz a lenda. Mas acontece que se você leva essa informação que você está com ansiedade, está ansiosa, está nervosa e você vai comer um doce, todas as vezes que você passar por uma TPM, você vai precisar desse alimento para você ficar bem. E não é verdade, tá? Essa informação que nos foi ensinada, come um docinho que passa, completamente errado. O nosso organismo não precisa de açúcar. Mas Adriana, mas eu sinto vontade de comer doce. O que acontece? Por que eu sinto essa vontade de comer doce? Veja, se você está bem alimentado, com muita proteína, com muito mais proteína, você não sente vontade de comer doce, tá? Então, mas eu tenho ansiedade. Você consegue controlar. A gente precisa controlar nosso corpo, porque se você não conseguir controlar seu corpo, o seu corpo vai comandar você, tá? Então, vai muito mais além. Então, vamos entender o nosso intestino, mas não do jeito como foi ensinado lá no ensino médio, tá? Aqui a gente vai olhar para o intestino como o centro do comando da nossa saúde e do nosso peso, tá? Com certeza você já ouviu falar que o nosso intestino, né, é o segundo cérebro, né? Que ele é tão poderoso, o nosso intestino é tão inteligente que, né, os cientistas chamam, né, de segundo cérebro. Você já ouviu falar? Olha quem que entrou aqui, né? Anice, muito obrigada, Anice, por entrar. Uma boa noite. Aqui a Mariana falou assim, ela já tinha ouvido falar, sim, segundo cérebro, exatamente. O nosso organismo, nosso intestino é muito poderoso, tá? Ele é o segundo cérebro, mas por quê? Se eu não trato o meu intestino, né, ele vai atuar nas outras áreas do corpo. Ele vai te dar alergia, ele vai te dar brotoeja, vai te dar espinha, você não vai conseguir pensar direito, né? Uma série de coisas a mais que nós vamos falar durante a live aí. A maioria das pessoas acham que emagrecer é só comer menos, né? Se exercitar mais. Mas se seu intestino estiver inflamado, desregulado, cheio de bactérias ruins, né? Nada disso vai funcionar direito. E falando do segundo cérebro, né? Do intestino sendo o segundo cérebro, mas por quê? Tá? Porque ele conversa diretamente com o nosso cérebro, com nossos hormônios, tá? Com o seu humor, tá? E principalmente com a queima de gordura, que é o que nós íamos falar, né? Sobre isso, né? Olha aqui, a Isolde, ela tenta de tudo para emagrecer e não consegue. Vamos resolver isso aí para você também. Vamos lá, ela me perguntou aqui sobre as bactérias ruins. Veja, como que você pode fazer para... Vamos falar sobre um chazinho aí que o Mário me falou. Nós estávamos conversando esses dias, né, Mário? E falando sobre as bactérias do nosso intestino. Você pode utilizar aí chá de cravo. O cravo é excelente para matar os fungos do nosso organismo. Você sente que... como é que estão as suas unhas? Se você tem problema nas unhas, nos pés, das mãos, queda de cabelo, você tem fungos, tá? Então, como assim eu tenho fungos? Sim. Então vamos lá. Se você... o Mário já falou que já toma, né? Toma um chazinho de cravo aí. Então, faça um chazinho bem forte aí, pegue três cravinhos, ferva 1 litro de água, por uns 7 minutos mais ou menos, tá? Aí durante o dia você vai tomar esse cravo. Mas
só o cravo, você já tomando só o cravo durante o dia, já é o ideal. Mas se você quiser colocar uma outra folha junto, pode colocar uma folha de louro, mas daí você primeiro ferve os cravos, e daí nos últimos minutos, né, um minuto depois, você pode, ó, toma diariamente, é isso muito bom. E aí você coloca uma folha de louro, umas 2 folhas de louro, que também, nossa, é excelente. Mas depois a gente vai explicar o que cada erva, qual é a função de cada erva, qual é o significado dela, o que ela é para sua vida, o que vai fazer de diferença ou não, tá? Vamos lá falar sobre o nosso intestino. Se a gente não entender ele, a gente nunca vai saber o que acontece internamente, né? Você sabe o tamanho que é do intestino? Olha, o nosso intestino, ele tem 7 metros dentro da nossa barriga. Então, vamos lá. A medida deles, do intestino, é 7 metros. Então, e ele é dividido em 2 partes, intestino delgado e intestino grosso, tá? Então, aqui no intestino delgado é onde acontece a absorção dos alimentos, né? Dos nutrientes, na verdade. E o intestino grosso é onde o corpo ele forma ali, esse é onde ele vai formar as fezes e vai eliminar as toxinas. Então, se você não está conseguindo eliminar, olha o que fica no teu organismo, né? Você fica cheio de fezes ali, cheio de toxinas. Por isso que você tem que ir no banheiro pelo menos uma vez por dia. Eu tenho alunas minhas que dizem que não vão ao banheiro uma vez na semana. Como assim? Uma vez na semana? Olha o perigo disso. E daí não entende porque não consegue pensar, estão sempre nervosas, não tem qualidade de vida. Imagine, você está completamente errado. Você faz um monte de coisa durante o dia e não consegue ir no banheiro. Ah, sim, nós vamos falar sobre isso também, sobre o que é cada erva, né? O que ela significa para você, qual a intenção delas na sua vida para você fazer o chá, né? Eu sou formada em fitoterapia e neurociência dos alimentos, então a gente vai falar sobre isso também. Então, ou seja, pouca gente fala que o intestino, não sei se você já sabe, né? O nosso intestino, ele tem mais neurônios, né, que a medula espinhal. Ou seja, é ali no seu intestino que vai enviar os sinais que você está com fome, que você está saciado, que você está estressado, né? Que você está triste, que você está intoxicado, que você está com inflamação. Então, se você não acompanha, se você não se entende, você está recebendo as informações e você não está ligando. Mas por quê? Né? Você acaba cuidando de outras coisas, mas a prioridade tem que ser você, né? Então vamos lá. Aqui a menina falando aqui, a Mariette, né? Ela tem o intestino preso e vai a cada 3 dias no banheiro. É péssimo isso, né? Mas vamos entender, vamos falar mais sobre isso, tá? Vamos lá, tem pessoas aí, ó, ela já tem, a Clarice aqui, ela tem um intestino solto demais, tá? Gases do nada. Então, é isso aí. Tá completamente inflamado. Como que a gente vai tirar essa inflamação? Primeira coisa que tem que fazer, tá? Eu já vou pular. Isso eu ia deixar mais pro final. Mas ela tá me perguntando aqui o que ela tem que fazer, porque ela não tá aguentando mais as dores. Principalmente dores de gases, né? Primeira coisa, eliminar o glúten. Nós precisamos eliminar o glúten da nossa vida. Glúten, nós não precisamos do glúten. Ah, Adriana, mas peraí, como assim? Meu pãozinho da manhã, eu só como pão. Olha, eu não estou dizendo que você precise tirar, mas a gente teria que tirar, tá? Ah, mas eu não tenho problema não sou celíaca, né? Não tenho problemas com glúten, não sou intolerante. Olha, o problema é o seguinte, um dia vai acontecer. Então, por que não tirar já? Tá? Veja, lá, na época lá de Jesus, né? O pãozinho, o trigo, era outro tipo de trigo, né? Era uma menor quantidade de cromossomos, né? E com o passar dos anos, eles precisavam produzir, né? Precisavam ter a produtividade para entregar para mais pessoas. E daí, os cromossomos de hoje são 44, antigamente eram 12. Lá atrás, 10 mil anos atrás, eram 12 cromossomos, né? Hoje é 44. Então, o nosso corpo não tem a enzima para trabalhar isso dentro. Não tem. E quanto mais você come, mais você fica inchado, mais você fica inflamado. Faça um teste. Eu já fiz vários testes aqui no meu grupo, né, do WhatsApp ali, várias semanas. A gente já
trabalhou isso. Uma semana sem açúcar, uma semana sem glúten. E as pessoas voltam e falam pra mim, nossa, Adriana, eu emagreci 4 quilos, 3 dias, 4 quilos. Normalmente a mulher emagrece menos, tá? Mas os rapazes, não, eu emagreci 7 quilos, 1 quilo por dia, só deixando de comer glúten, açúcar, tá? A gente não vai fazer isso de uma vez, vamos aos poucos, tá? E assim, mas eu nunca mais vou poder comer meu docinho? Não estou dizendo que você não vai comer, mas você pode escolher, né? O momento certo de você escolher, né? Você pode sim, eu hoje vou no Natal, vou lá comer um docinho, mas você não precisa comer tudo que está ali na mesa, escolha uma delas, né? Então, isso também vai muito do que você quer, né? Se você escolhe passar um ano novo pesado, tá tudo bem, mas você tem essa opção de se alimentar de forma mais melhor, né? Olha que legal, está 3 dias sem açúcar. Então, exatamente, é isso mesmo, tá? O açúcar e o glúten é o que vai... O glúten, né? Principalmente ele que vai dar essa sensação de estufamento mesmo, tá? Nós podemos optar, né? Vamos colocar aí uma farinha de amêndoas, né? Farinha de... Outras farinhas, tá? Mas daí tem gente que fala, mas eu posso usar tapioca no lugar, né, do meu pãozinho, né? Então, não. Então, eu prefiro ficar com o pãozinho. Porque vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Você pega um copo, tá, de açúcar, tá? Pela contagem lá, não vamos falar em questões técnicas, não vamos dizer assim, 50 xx, né, uma colher, um copo de açúcar. Um copo de tapioca vai dar 150 xx. Então, fique com o pãozinho. Porque a tapioca vai ter muito, muito mais açúcar. O índice glicêmico vai lá em cima. Então, se você não tem por enquanto agora, então fique com o pão. Só que você não vai comer só o pão. Então, coloque uma proteína junto. Você já tirou o açúcar? O que você faz de errado, Mário? Se você já tirou o açúcar, você ainda come glúten? Consome? Tem coisas que a gente vai ter que, né, vai ter que consumir. Mas se você tem a opção de não consumir, evite, porque naturalmente todas as pessoas vão ter problemas, né, com glúten. Você não pode ter agora. Ainda bem que você não tem, mas você já está sabendo, né, que você não precisaria consumir, tá? Então, o que acontece quando o nosso intestino ou está preso demais, ou está solto demais, né? Tem gases, a barriga, ela começa, tem gente que começa a inchar, né, no final do dia. Tem gente que começa, já está inchado já ao acordar, tá? E não sabe o que acontece ali. Exatamente, hábitos alimentares. É você, suas escolhas. Né? A Leonice falou ali, né, que ela já diminuiu o açúcar, 3 dias sem açúcar, né? Não é que diminuiu, tá sem. Parabéns, são suas escolhas. É você com você. Não é o outro que vai dizer, não, é você com você, tá? Então, a Josefa falou que, ó, ela também sente muito gases, né? Muito do nada, né? Mas você teria que tirar o glúten, tá? Vamos lá. A questão celíaca, não, veja. Depois a gente vai ter que fazer uma live só sobre isso, tá? Mas hoje, na verdade, a ideia é falar sobre o intestino, né? Como eliminar as toxinas. Eu já falei aí sobre o chá de cravo, né? Cravo com louro. Se você quiser potencializar este chá ainda, você pode colocar uma colherinha aí de orégano, também é excelente, tá? Para quem quer eliminar, ou pelo menos diminuir os fungos, né? Tá? Então vamos lá. Quando o nosso organismo está em desequilíbrio, o nosso intestino não consegue absorver os nutrientes da forma certa. Às vezes você consegue, até come uma comida boa, tal, mas como você está inflamado, os nutrientes eles vão entrar e vão sair. Não vai nem se fixar no seu corpo. É igual como você tomar cúrcuma, por exemplo. Só a cúrcuma ou, né, o açafrão, se você só consumir assim aleatoriamente, sem um condutor, não vai se fixar a quantidade necessária. Né? Tem uma quantidade necessária que o corpo vai absorver. Se você usa somente o cúrcuma, eu vou tomar um shotzinho de cúrcuma. Se você não entende um pouco mais, não usa um condutor que seria a pimenta, não vai ser absorvido. Então você vai só usar e vai ser realmente guardado uma quantidade mínima no teu organismo, vai levar muito mais tempo para você absorver e para trabalhar no teu corpo. Então a gente precisa entender que vai usar a cúrcuma, então usa uma pimenta junto, tá? Pimenta preta.
Tem gente que usa a pimenta do reino? Pode usar, tá? Mas o ideal é quando você for nas casas de suplementos aí, ou que vende essas ervas assim, separado, né? Você pede para moer na hora ali a pimenta preta, tá? Então, quando o nosso organismo está em desequilíbrio, está inflamado, ele não vai absorver os nutrientes de forma certa, tá? E daí o que ele vai começar a fazer? Vai começar a reter os líquidos e toxinas. E o que o teu corpo vai fazer? O nosso corpo é inteligente, então ele vai entrar em modo de defesa e de economia. Então, e ele fazendo isso, ele vai segurar a gordura, tá? Porque ele precisa proteger ele. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele está enviando informação, né? Ele está enviando inchaço, né? Você toca em você, como você está inchado, você toca, você passa a mão assim, você vê que demora muito para tua pele voltar ao normal. Você está inchado, teus pés inchados, teus rostos inchados, você acorda, você já sente inchado. Quando o teu corpo o tempo inteiro está enviando essa informação. Isso aí. Ah, não, nós vamos falar sobre a fermenta também, mas para quem não tem problema, a fermenta é excelente, tá? Nós deveríamos usar mais a pimenta na nossa alimentação. A pimenta tem capsina, né? Que ela vai te dar uma energia maior aí e tal, mas a gente vai falar, né, um outro dia sobre ela. Tá? Então, tudo que a gente vai colocar para dentro, né, vai acontecer uma digestão ali e vai ter um impacto, né, diretamente nos seus hormônios. Tá? Então, e o que pouca gente sabe, que a nossa barriga, sim, ela fala constantemente o tempo inteiro com nossos hormônios, tá? O dia todo. Mas vamos em partes aí entender. A Sheila aqui, ó. Ela adora pimenta. Não, pimenta, se você mantém na sua alimentação. Exatamente, mantenha. Quando o seu intestino está em desequilíbrio, acontece em desequilíbrio, ele vai acontecer uma fermentação intestinal ali. Mas, Adriana, o que é essa fermentação? Tá? Basicamente é quando você tem um alimento ali que faz tempo ali para ser digerido. Como assim? Eu achava que eu comia hoje, amanhã já não tinha mais. Veja, se você cortar um estômago, tá? Um intestino, você vai ver comida ali de 25 dias. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou para academia de manhã, eu vou em jejum, eu não tenho nada na barriga. Não, você tem comida ali de dias ali. Não se preocupe. As pessoas falam assim, não pode treinar em jejum. Não se preocupe com isso. Você tem muita comida aí para ser eliminada. Então, se você puder fazer uma musculação, mas eu não vou ter força. Faça um dia o teste, tá? De fazer um treino sem se alimentar. Se você se sentir mal, tudo bem, você não vai mais. Mas faça um teste, você precisa se conhecer, tá? Então, vamos lá. O que é essa fermentação intestinal? Que é basicamente, então, alimentos que estão ali, não conseguem ser digeridos, tá? Porque lá dentro, que ao invés de serem absorvidos com eficiência, eles ficam ali parados, fermentando ali, e olha só, ficam azedando ali. O que acontece? Uma coisa que fica azedando ali vai estragar tudo que está ali. Tá? Então imagine, está ali, vai travando e fica ali. E aquilo não sai, e aquilo fica ali dentro. E daí você vai começar a ter problemas sérios. Então vamos eliminar essas coisas ruins de dentro da gente. Essas coisas que estão aqui precisam sair. Por que não sai? O que está acontecendo que você não consegue tirar de dentro de você? Por que justamente isso? Ou porque você está comendo excesso de glúten, ou açúcar, né? Ou álcool. Adriana, mas eu quero beber no final do ano aí, uma cervejinha, um vinho. Não tem problema, você não é que você vai deixar de viver agora, mas você tem as suas escolhas, né? Seus hábitos alimentares falam muito sobre você, tá? Vamos lá. E o que acontece, né, quando o meu organismo está assim, fermentando, e o que vai acontecer comigo, tudo isso vai provocar em mim? Então, como nós já falamos, vai acontecer gases. Para eu saber o que está acontecendo internamente, né? Porque eu não tenho como saber, a não ser que o meu organismo esteja me falando. E o corpo da gente está falando o tempo todo, né? O corpo da gente está falando, numa unha que está com fungos, num cabelo que está caindo demais, né? Numa espinha que dá no meu rosto, no corpo, numa coceira, numa alergia. Então o teu organismo está falando o tempo todo e a gente não está ouvindo.
Tá? O que vai provocar, então, quando o meu organismo está com essa fermentação intestinal? Eu vou sentir gases, estufamento, né? O peso na barriga. Sabe quando você, mesmo que você não come muito ainda, você fica com aquele peso, aquela sensação de que, nossa, tem coisa ali, tá pesado, o que está acontecendo comigo? O teu corpo tá sinalizando. Outra coisa também que acontece, você almoça e já sente aquele sono, mas aquele sono assim que você, meu Deus, você encostou, você dorme, tá? Também é um aviso, tá? Outra coisa, mau humor. Tem gente que tem mau humor o tempo inteiro, né? Tem gente que já é de natureza mal-humorada, né? Mas tem gente que já é da comida, tá? E também muita confusão mental. Tem gente que tá ali, não é só estresse, é muita coisa. A pessoa não consegue mais parar e pensar e resolver a vida porque tá muita confusão mental. Mas também o corpo tá avisando, tá informando. E a gente não tá se ligando no que tá acontecendo. Então, muita gente fala assim, mas a minha vida toda eu vivi assim, né? E para mim isso é normal. Não, isso não é normal, tá? Ele pode ser comum, mas não é normal, tá? A maioria das pessoas acha que viver inchada é a parte da vida. Não, eu tinha que dar risada agora, Mário. Olha, é verdade. A gente é meio assim, né? Enérgico, tá? Não vou nem falar que nós somos mal-humorados, mas eu sabia que se você entrasse na live ia dar risada hoje. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos voltar aqui o tema. Mas essa fermentação, ele é só um sintoma de que o teu corpo não está digerindo bem alguma coisa. Ou é uma coisa, ou é outra. E não é tanto o físico, tá? E não é nem o emocional. Realmente ali é... O que está acontecendo, tá? Você já está entendendo o que está acontecendo com você? Vamos lá. E, na verdade, deixa eu só voltar aqui. Vamos lá, aqui, que é a Patrícia. Sim, tem muitas espinhas. Tem quantos anos? 35? Não deveria, tá? Tem muita coisa errada aí no teu organismo, tá? Tá, veja, então o nosso intestino, nós estamos conversando o tempo inteiro com nossos hormônios, tá? Então, se você vive em estado de alerta, tá? Você está correndo o dia todo, preocupado, o seu corpo entende o quê? Você está em perigo, né? Porque você não dá uma relaxada. Não dá uma relaxada, não sai fazer alguma coisa para você, sempre fazendo alguma coisa, um estresse, um exagero. Aí o hormônio, o que acontece? O hormônio cortisol, ele aumenta. E daí, se ele não baixar, até a hora de você dormir, você não consegue ter uma reparação celular, tá? O cortisol em excesso. Nós precisamos ter o cortisol. Tem gente que fala assim, o cortisol faz mal. Não, o cortisol, ele precisa ter na nossa vida, tá? Mas é tudo em harmonia. Na verdade, a nossa vida precisa ter harmonia aí, né? Um equilíbrio, em geral. E o que acontece quando você está com esse estresse aí, essa correria, tá? Vamos falar só da barriga agora. O que acontece, tá? A sua barriga escuta isso como assim? Opa, peraí, estamos em perigo? Então não queima gordura, né? Não queima, fica ali, gordura. Então se você come muito carboidrato refinado pela manhã, logo de manhã, você passou a noite inteira dormindo, né? Reparando o corpo. Vamos dizer que nós estamos dormindo bem, né? Ali, saudavelmente e tal. Dormimos 10h30 da noite. E daí você acorda de manhã, pá, você come um carboidrato refinado, logo de manhã, café com açúcar, leite, lanchinhos o dia todo. O que acontece? O hormônio da insulina sobe. Não tem, coitado do nosso corpo. Nossa, o teu corpo pode ser muito inteligente. Ele vai fazer muita coisa, ele vai reparar a todo momento, até que chega uma hora que ele não aguenta, né? O organismo não aguenta. Então, a insulina vai subir, né? E a barriga vai escutar assim, escuta ali, transforma esse excesso de gordura e armazena onde? Na região abdominal. É o local onde vai ficar armazenado. Normalmente é na barriga, tá? É o local onde menos a gente consegue eliminar. Mas tão mais fácil. Você consegue firmar os braços, você consegue firmar as pernas, tá? Mas a região abdominal é uma área muito mais difícil. Não é assim impossível, mas é um pouco mais difícil, tá? Porque a gente, quando você está sentado em posição que você não mantém, né, o abdômen para dentro, na hora de você fazer o exercício, você faz com ele mais solto. Então, são muitas coisas aí que nós precisamos trabalhar, tá? E tudo isso que acontece, a tua barriga vai entender assim, transforma essa gordura esse excesso em gordura e armazena.
tá? Se você, por exemplo, se você fica... Tinha até uma menina que falou comigo ontem, uma moça, né, que falou comigo que ela ficava muitas horas sem se alimentar, né, que eu estava sugerindo ela para fazer o jejum, né. Ah, não, mas eu já fico em jejum durante o dia, umas boas horas aí. Então, mas espera aí, vamos entender aqui. Nós temos duas situações, né, o jejum, várias situações aí, o jejum inteligente, o jejum metabólico, o jejum terapêutico, são vários tipos de jejum, dependendo da sua intenção, tá? Agora, você ficar em jejum sem tomar um líquido, sem tomar um chá, você não vai ativar nada, você só vai estar em jejum. Então, no meu caso, eu faço muito jejum metabólico, então eu fico por 18, por 22 horas, 24 horas, né? E durante o dia eu tomo chás funcionais, tomo bastante chá de cravo, de canela, tomo chá de hibisco, hibisco acelera muito, né? A cavalinha, desincha também, né? Então, qual mais? Vamos lá, Mari, me ajuda aí. Qual que você toma? Qual que é o chá que você toma? O de espinheira santa, né? Também ele ajuda a retenção de líquidos e tal. Então, vamos lá. A barriga ela vai entender, né, do que a gente está levando para dentro, que você está passando estresse, opa, até peraí. A barriga vai entender assim, opa, estamos passando por escassez, né? Guarda a gordura para nos proteger. E isso vai acontecendo, o nosso organismo vai nos protegendo o tempo todo, tá? E mesmo se você come direitinho ainda, o seu intestino está inflamado, a sua barriga vai entender assim, pô, peraí, o que está acontecendo? Os sinais ficam muito confusos e a gente precisa se conhecer. Você se conhece? Você, quando passa na frente do espelho assim, você se acha uma pessoa bonita, assim, que tá bem, que tá sem barriga? Não tô dizendo que é normal você ter ali, né? Espinheira santa. Ah, que maravilha, parabéns. É muito bom esse chá de espinheira santa. Gente, vamos lá, cadê o foguinho? Eu gosto de foguinho. Vocês podem dar um coraçãozinho aí, né? Pelo jeito, a live tá sendo muito boa, né? Vamos lá. Peraí, como é que é? Ah, não, você tem muita retenção de líquido? Uhum. Chá de espinheira santa, tá? Também tem outros chás, tá? Mas esse cavalinha, espinheira santa, são ideais aí para quem tem retenção. Ou seja, tudo que está acontecendo no seu corpo está sendo interpretado como um comando. Qual que é o comando que você está enviando para o teu organismo? Que você está inflamado? Que você está bem? Que você não está? É você que está enviando o tempo inteiro, tá? Mas veja, como eu falei aqui, às vezes você está comendo, pensa que está comendo até certo, mas ainda você continua inflamado, porque nós precisamos, primeira coisa é desinflamar. Primeira coisa é desinflamar. Mas como é que eu vou fazer, Adriana? É como eu falei, a gente precisa cortar o glúten. Nós precisamos, meus coraçõezinhos, que lindo. Nós precisamos cortar o glúten, precisamos do açúcar. Eliminar o açúcar da nossa vida. O nosso corpo não precisa de açúcar. Mas nem um docinho. Se você ainda quiser, né? Consuma mel, né? O mel é um alimento que nunca estraga, né? Mas a gente tem que entender que, olha os coraçõezinhos, uma quantidade mínima, nós não precisamos de tanto açúcar assim. Veja, se você está precisando de um café muito forte para você acordar, o que está acontecendo que você não tem energia? Porque eu não posso usar algo como muleta, né? O café é meu... eu preciso de café. Se eu não tiver o café... Eu tinha uma amiga que era assim. Eu não podia mandar mensagem para ela ou conversar com ela 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, porque ela não tinha acordado ainda, não tinha tomado o café dela. E ela, enquanto não tomasse o café, ela não estava bem, não estava feliz. Então, veja, as pessoas estão usando as coisas como muletas. Era fitness, de repente... Mas o que morreu do quê? Né? Ela era fitness, não sei, ela poderia ter algum outro problema que não fosse inflamação, né? Coração, teve aqui um AVC, né? Depois me conta aí, era mulher, era homem, que idade? Ela morreu do nada, assim, essa pessoa? Então, e aí, como você está enviando informação, o seu corpo está interpretando de uma forma, tá? Ele está recebendo um comando. E aí o seu corpo, de forma inteligente, ele vai adaptar tudo para te proteger, tá? Só que essa proteção, quando se mantém por muito tempo, era homem,
se mantém por muito tempo, ela vai impedir o emagrecimento. A gente precisa ajudar o nosso corpo. Ele pode ser o nosso corpo é inteligente, mas a gente precisa ajudar o nosso corpo, né? E aqui a questão assim, olha só, o resultado do intestino desregulado são hormônios bagunçados. E nossos hormônios estão bagunçados, você vai se manter inchada, além de ainda de ter o hormônio bagunçado, você não vai emagrecer. Então, sabe, você fica fazendo. É igual, sabe o cachorro quando fica correndo em volta do rabo? Você faz e não sai daquilo, não sai. Então, nós precisamos ajudar o nosso organismo. Dá uma pausa. Não falavam pra gente que de manhã a gente tinha que comer os cereais, né? Cereais com leite, né? Cereais, pelo amor de Deus, é pura glicose, açúcar lá no topo. Leite te inflama. Ah, mas leite também? Leite também. O único leite que você pode tomar é aquele que você vai lá na fazenda lá e pega na hora ali e toma. Lógico que você vai ferver e tal. Mas esse leite tudo bem. Mas o leite que você compra de caixinha, primeiro que não tem cálcio. Como eles falam, tem cálcio. Não tem. Você tem outras formas de você colocar cálcio para dentro do organismo do que o leite que eles falam que tem cálcio, porque não tem. Tá? Você pode consumir gelatina, né? Não sei para quem gosta aí, né? Consumir colágeno, pés de galinha, né? Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, não fala isso. Mas é onde tem mais colágeno. Né? Também tem bolacha com leite e banana. Meu Deus do céu, você quer coitado do corpo. Olha, veja só. A fruta, tá? As frutas, depois de uma certa idade, a gente tem que cuidar com uma certa quantidade de frutas, né? Acima dos 30 anos, tá? Eu não estou falando mal das frutas aqui, tá? Estou falando que é o seguinte, para quem precisa se manter magro, você consumir banana, quanto mais madura ela estiver, mais açúcar você vai enviar para o teu organismo. Então, você pode optar, escolha uma outra fruta, tá? Ou você pode fazer uma outra coisa aí, mas para cima de 30 anos você tem que cuidar com a quantidade aí do açúcar que tem a banana doce, tá? Olha só quem entrou aqui, o Potinho. Lá da Bolívia, não é, Potinho? Obrigada por você estar aqui. Então tá. Como eu falei, o nosso corpo é inteligente, ele vai tentar nos proteger de todas as formas, só que essa proteção, se ela se manter por mais tempo, ele está enviando essa informação, ele está te protegendo, né? Você está inchada, está ali, está lá, isso, deu aquilo, caiu o cabelo, unha e tal. Opa, ele está te mostrando alguma coisa. E você vai, legal, bom de ver aqui. Você vai fazer alguma coisa, você precisa resolver. Não, vamos lá descobrir o que está acontecendo. Se você não descobre, né, e fica deixando acontecer, você não vai emagrecer e vai começar a piorar a situação, né? Porque daí é igual você ter um carro, caiu uma porquinha de uma da porta, caiu não sei o quê. Quando você vê, caiu a porta inteira, porque foi caindo peça. Se você não foi lá mandar arrumar, vai destruir por inteiro, tá? Então o nosso organismo já é feito para isso, para nos mostrar o que está acontecendo no nosso corpo. Então você sente inchaços diários, dificuldade de perder peso, vontade de comer doce, né? E principalmente à noite, tá? É um cuidado maior que a gente tem que ter, principalmente à noite. Estresse, aquele estresse fácil. O humor que o tempo inteiro está oscilando, né? Aquela TPM pesada, sono ruim. Então, é por isso que quando os meus alunos aqui, eles estão comigo, eles equilibram o intestino, além de eles desincharem, né? Eles conseguem dormir melhor, começam a perder peso, com mais leveza, sabe? Tinha uma mocinha que eu falei que ontem, ela tem indicação do Mário ali, que ela falou assim que ela fez 1 mês de dieta sozinha. Isso que é determinação. A menina emagreceu, acho que falou que uns 8 quilos. Determinação, ela foi lá, buscou as informações, foi lá e fez. Não é tão fácil. Imagine, você tem aqui numa live, você tem tudo, é só fazer, pega e faz, sabe? Mas principalmente você tem que dar prioridade para você. Esquece um pouco os outros, esquece lá, deixa um pouco a turma lá, cuida de você. Se você não estiver bem, como é que você está cuidando dos outros, né? Então, quando você controla tudo isso, essas vontades, por que você tem tanta vontade de comer doce? O que está acontecendo? Vamos tentar entender a questão emocional também. O que você está passando? Que processo que você está passando? Que você precisa comer o doce, que você acha que o açúcar vai te dar um acalento. Não é. Isso foi invenção, tá? E olha, tudo que eu ensino, né, para as meninas, não são dietas mirabolantes.
Ah, com certeza, o efeito sanfona é o pior de todos. Porque chega uma hora que você faz tanta dieta, que as pessoas fazem tanta dieta. Na verdade, ela fez, emagreceu, não voltou a engordar. Ela me disse que não voltou a engordar, tá? Só que daí ela entra no estado platô, né? Ela continua fazendo a mesma coisa, ela não. Na verdade, o que aconteceu? Quando ela foi emagrecer, não, eu vou lá e vou cuidar de mim. Ela focou nisso, eu vou emagrecer. E ela emagreceu, determinada, parabéns. Eu falei pra ela, parabéns. Só que daí, ela olhou pro espelho e pronto, tô bem, né? Aí ela não fez mais. Aí, lógico, o corpo não faz mais, ele não faz mais nada, você não tá ajudando mais ele, né? Então, ela entendeu o processo, diminuiu realmente açúcar e tal, e glúten, leite também, e daí realmente emagreceu, mas ela ficou naquele efeito platô. Então, o que eu ensino não é dietas mirabolantes, né? Não precisa cortar tudo, né? É você só reeducar. Só reeducar o teu corpo. Ensinar o teu corpo a te ouvir. Ensinar você a ouvir o seu corpo. É para isso que nós estamos aqui, né? Só que você veja, nós estamos aqui 40, 50 minutos quase, né? E tem muita coisa para falar. Na verdade, nós vamos ter que ficar uma semana fazendo live para vocês, né? Respondendo as perguntas aqui e tal. E, bom, o que ela falou aqui? Ela também sente muito cansaço e sente muito estufada. Realmente, vamos lá, vamos entender a sequência da live aqui e a gente vai falar mais coisas sobre isso. Ai, que legal, os coraçõezinhos, eu gosto muito dos foguinhos, eu fico feliz. Isso significa que vocês estão gostando, lembra que nós combinamos, né? Então, eu quero saber, você já sentiu tudo isso que eu te falei, né? Se você está estufado, está cansada, você não entende por quê, eu quero que você pudesse escrever nos comentários aí, só o Mário que está falando comigo. Agora a Marta entrou. Você já passou por isso, né? Se você não consegue escrever agora no momento, manda aí um foguinho, né? Compartilha com alguém essa live, tá? Vamos, bora lá. Vamos agora. Quando você olha para o alimento, tá? Sente o cheiro. Olha, vai muito mais além. Eu falei, é muito mais além do que você comer, tá? Quando você olha para o alimento, sente o cheiro, prepara para você poder comer. Seu cérebro ele já começa a liberar enzimas digestivas, tá? Então, se você come com pressa, estressada, você está comendo, está dirigindo, está assistindo televisão, não está nem prestando atenção. O seu corpo ele não reconhece que você está comendo, porque você só está colocando para dentro. Nem mastigando você está direito. Tá? Você já começa tudo errado. Você já começa... Nossa, a gente jamais, minha mãe deixava a gente assistir televisão comendo. Isso nunca aconteceu, não deixava. Porque a hora da refeição é um momento sagrado, não é? Um momento sagrado, você fica ali... Você mastiga, o ideal é você mastigar as quantidades de vezes. Há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, eu fiz uma cirurgia no esôfago e eu precisei, depois da cirurgia, reaprender a comer. O que é reaprender a comer? Eu não podia comer frango, não podia comer pão, não podia comer alface, porque tudo aquilo me incomodava aqui, né? Diminuiu bastante o meu esôfago. Eu reaprendi a comer. É mais ou menos isso que nós estamos aprendendo aqui. Reaprender a comer, a mastigar. Eu tinha que mastigar 28 vezes um pãozinho. Nossa, eu tinha que realmente reaprender. Eu emagreci 10 quilos. Se a gente fizesse isso realmente, se você coloca no prato, senta ali, faz os seus agradecimentos, né, para aquele alimento ali, e leva para o teu organismo que aquilo é saudável para você, claro, se você for saudável, que você está comendo, né? E mastiga, e sente aquilo, olha quanta informação bonita você vai levar para o teu organismo, que você está bem, que você está se cuidando. Então, o teu corpo vai te devolver também, né? Com mais saúde, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Quando já passamos por todo o processo, todo o dia inteiro, e nós vamos ter as horas dormidas ali, você acordou, né? O teu corpo, a gente entende que durante o sono acontece a faxina, né? É por isso que nós temos um horário certo para a gente dormir. Se a gente passa do horário, vamos lá, 10h30, 11 horas, seria já até o máximo do máximo para a gente dormir. Olha, já são 9h15 aqui. Se a gente mais um pouquinho já tem que estar dormindo. Por quê? Porque o nosso organismo, a partir das 3 horas da tarde, ele começa a ficar mais lento. E daí você
nos foi ensinado que nós precisaríamos comer de 3 em 3 horas. Que organismo que vai aguentar? Se você não for um atleta de alta performance ainda, você não precisa necessariamente comer de 3 em 3 horas. É muita comida que você está enviando ali. Teu corpo nem terminou Vamos lá, vamos entender. Você está comendo. Tá ali, daí o teu corpo começa a trabalhar, a fazer a digestão, né? O sistema digestório vai começar a entender que está vindo comida e você precisa fazer o trabalho ali. Precisa ser feito. Daqui 3 horas, ele está trabalhando ainda. Daqui 3 horas você vai comer mais. Aquela comida que ele estava trabalhando ali, o organismo para de fazer a digestão e começa a trabalhar em cima dessa outra que você está enviando. E assim vai. Daqui 3 horas você manda comida de novo. E aquilo vai ficando. É muita comida. Aí por isso que acontece. Começa a fermentar. É muita comida, né? Não dá tempo de trabalhar uma, de digerir uma, você já está enviando mais informação. Então, não precisa. A gente pode dar um tempo. Veja. Vou falar uma coisa aqui que às vezes tem pessoas que fazer assim, como assim? Quanto menos você comer, mais você vai viver. De verdade. A gente não, pra que comer tanto? Meu Deus, eu falei pra minha mãe, esses dias atrás aí, que eu como 2 vezes por dia só, né? Minha mãe, como assim? Eu falei, mãe, calma, a gente não precisa de tanto assim. Come o necessário. Eu escolho comidas melhores e como menos. Por quê? Porque eu faço jejum, né? Faço jejum, então... E quando eu vou... Desculpa. Fazer o de jejum, eu vou me preparar para comer uma proteína melhor. Então, eu como menos, né? Você faz isso, Potinho? Come a cada 24 horas? Eu faço muito jejum de 24 horas. Na verdade, muito não, mas eu faço... Que legal. Eu faço uma vez por semana. Poderia fazer mais? Poderia. A gente já tem que estar sempre mudando, né? Não podemos ficar sempre fazendo, porque o nosso corpo ele vai começar a se acostumar. Então você faz um pouco, daí volta ali, depois começa de novo, né? Então você tem que estar sempre dando essas manobrinhas aí, né? Para o nosso organismo não se acostumar. Mas já fiquei feliz de você estar aqui me ouvindo, Potinho. Então vamos conversar mais um pouco, porque daqui a pouco, né? A gente não vou conseguir entregar todo o assunto. Então, vamos lá. Se você começa o dia já tomando leite, com granola, cheio de açúcar, pão com margarina. Pensa comigo, o teu corpo estava limpo, né? Dormiu a noite toda ali, vamos entender que você dormiu no horário certo, acordou. Aí você joga um balde de açúcar ali de cara. Qual será o resultado? Um pico de insulina. Aquela energia que você, eu estou energeticamente saudável, feliz e alegre. Aquela energia falsa, né? Porque depois de 2 horas, você vai ter fome de novo, né? Aí ainda, aquela vontade de comer aquele docinho, né? Mesmo aquele docinho que você acha que é inofensivo. Não. Doce, totalmente... precisamos cortar, tá? Na nossa vida. Isso mesmo. Vamos variando. Precisamos fazer as variações, né? O que não foi ensinado? A mídia nos ensinou que bolachinha salgada, aquelas bolachinhas fit, né? Aquelas bolachinhas, tem umas que você consome depois da academia, né? Tudo fit. Veja, comida fit não é comida saudável. É muito diferente, tá? Essas bolachinhas, como é que chama? Não é cereal. Me diz aí, Potinho, como é que fala o nome daquelas barrinhas, né? Eles falam que é fit. Não, fit pode até ser fit, mas tem gordura, tem açúcar, tem mais sal. Então, não é saudável. Da onde que é saudável? Então, tem uma diferença, fit, né, de ser saudável. Então, eu vou dar um exemplo, como eu já falei, dos exemplos dos cereais matinais, que é do que nos foi ensinado, que aquilo era saudável. Aí você bota leite ainda, vai inflamar isso, até não querer mais. Então, é como se você estivesse dando ração para a bactéria ruim crescer dentro de você. Leite, açúcar, e tudo isso vai afastar você do emagrecimento saudável, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Comia muito cereal. Foi nos ensinado, né? Uma vida toda, né? Mesa farta, salgados. Que bom, isso aí. Porque você
Você tem uma escolha, né? Ah, eu fico muito feliz quando eu vou num lugar onde tem tudo aquilo. Eu não deixo, hoje eu não deixo mais de ir. Só que eu tenho a opção de escolher de não comer. Se as pessoas falarem assim, antigamente eu falava assim, ai, mas eu vou lá, daí eu não vou comer, daí as pessoas vão me falar assim, deixa que falem. Né? Eu não tô nem aí, podem falar. Se eu for em algum lugar e, e eu não comer, mas eu não faço questão, não preciso. Eu fico muito feliz de dizer assim, eu olhei aquela mesa ali, bonita, né? Tá cheio de doce, cheio de bolo, mas eu não preciso disso. Eu fico, nossa, eu consegui, me venci. Venci meu corpo. Então, deixa eu te mostrar como o desequilíbrio do sono, né? A gente voltamos aqui, nós estávamos dormindo, daí a gente acordou, né? Comemos aqueles cereais, aquelas coisas que nos ensinaram, passou o dia, o cortisol ainda está em alta e a gente está ali, nossa, não consegue relaxar. Aí, o que acontece quando o nosso corpo, quando nós não conseguimos, né, dormir direito, então o nosso sono está em desequilíbrio. Vai destruindo mais aí o nosso metabolismo. A menina que falou comigo ontem, que ela não consegue dormir antes da 1. Tem gente que não consegue dormir. 2 horas da manhã a pessoa tá lá, mexendo no celular ali, tá, né? Não consegue dormir. Mas primeiro que a gente tem que fazer, são hábitos, tá? A gente pode sim optar por não mexer mais no celular em determinado horário. Coloca ali um foco, né? Tem essa opção de você coloca o foco ali. Não abre mais o celular em determinado horário. Senão a gente... Olha, se você ainda gosta muito do seu pãozinho, né? Você pode comer seu pãozinho de vez em quando, não tem problema. Né? Mas o puro não, né? Come com uma proteína. Mas se você coloca, por exemplo, um pãozinho com 3 ovos juntos, olha, dá uma boa melhorada aí, tá? Não tá aí o pãozinho puro, né? Porque a gente precisa iniciar amanhã com proteína. Se a gente não inicia amanhã com proteína, a gente vai sentir muita vontade de comer açúcar. Mas por que sentir vontade de comer açúcar? Porque a gente já vem de anos aí, né? Comendo açúcar, né? Uma vida aí, né? Pão de festa. Ah, pão de festa. Muito açúcar, né? Aqueles frutas cristalizadas, né? A gente já tem açúcar na massa. Mas as frutas cristalizadas ainda, uma vez ou outra, tudo bem, que é final de ano, né? Mas a gente tem que ter essa opção, tá? Aí você se olha no espelho e fala, puxa vida, ó, eu tô bem, eu tô feliz, porque meu corpo tá mostrando que o que eu quis pra mim tá acontecendo de forma, né, do jeito que eu quero. Você não pode deixar seu corpo comandar você que tá comandando o seu corpo. Então agora sim, eu queria entrar, essa live eu queria só fazer meia hora, tá? Mas eu não tô conseguindo, né? Me perguntaram aqui como é que a questão do eixo do sono cortisol em relação ao ganho de peso. Então vamos lá. Esse momento aqui é um momento muito estratégico que mostra aqui, tá? Vamos falar do sono aqui. Mesmo você dormindo bem, você pode estar ganhando peso porque você não entendeu os seus hormônios ainda. Isso gera um impacto muito forte na mente, tá? Porque quase ninguém associa o sono a engordar. Verdade. A mocinha com quem eu conversei ontem, ela falou que ela dorme 3 horas da manhã. E daí acorda às 10. Totalmente errado, né? Porque nós temos o ciclo circadiano. Então, você pensa assim, mas se eu dormir às 3 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e acordar às 11, eu dormi 8 horas. Não. Estude mais sobre isso. O nosso ciclo circadiano, o ideal, como eu falei, era dormir às 10h30, para que lá perto de mais 5, 6 horas você já esteja de pé. Já ao iniciar o dia já está iniciando o seu corpo. Por quê? Porque ali nesse momento em que você descansou, que foi o ideal, o horário ideal, você teve a reparação celular. Se você dorme além de 1 hora, 2 horas da manhã, cada 1 hora a mais que você vai dormir, né? Por exemplo, meia-noite, 1 hora, então você tem que contar 20 minutos dormido. Então você pensa que você dormiu 1 hora da manhã, 1, 2, 3, tá, foi até umas 8 aí. Você dormiu ali, até umas 9. Você acha que dormiu 8 horas, mas se você for fazer a conta, são 20 minutos que você dormiu por hora, que você contabilizou. Você não descansou. Aí você não entende que você está cheio de ruga, que você não consegue emagrecer, né? Por quê? Você está dormindo fora de hora? Mas eu sou mais matutina, eu sou mais vespertina, eu sou mais... Você vai ter que trabalhar isso aí. Por que você tem que dormir 3 horas da manhã?
né? Desliga a televisão, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma atividade que você canse, vai fazer coisas boas para você poder dormir no horário que tem que dormir. Aí eu fui falar para umas meninas ontem, eu falei, você fica chamando atenção, mas você quer o quê? Que eu passe a mão na cabeça de vocês? E as meninas tudo gordinha. Eu falei, eu não vou passar a mão na cabeça de vocês, porque adianta. Então não me procurem, porque assim, eu vou falar a realidade. Então, o nosso sono, cortisol e o ganho de peso está muito relacionado, nossos hormônios, né? Então, vamos lá, eu quero perguntar, como é que tá, Mari, como é que tá a tua noite de sono? Dorme bem? O Potinho falava pra mim, né, que já dormia bem, né, Potinho? Como que é a sua noite? Você dorme bem a noite toda ou você acorda várias vezes à noite? Você tem dificuldade de desligar a sua cabeça dos problemas do dia? Quando você deita, Olha, vou dizer uma coisa. Eu dou graças a Deus, meu Deus do céu, eu deito e durmo. Acho que eu faço tanta coisa, eu estudo tanto, que eu faço academia também, inclusive eu faço à noite, tá? E assim, não consegue dormir, Podinho? E eu dorme 6 horas? Olha, veja, se você está acostumado a dormir 6 horas, Mário, e você se sente bem, você acorda disposto, tudo bem, perfeito. Agora, se você acorda cansado, não, aí é alguma coisa acontecendo. Ou você precisaria dormir mais. Mas se você entende que 6 horas para você está suficiente, está suficiente. O importante é que você dormiu antes da meia-noite, antes das 11, na verdade, e você conseguiu entender todo o teu ciclo circadiano para que você tenha a reparação celular. Então, se você respondeu sim, a Maria disse que sim, né, ali, se você consegue dormir bem, tá tudo certo, então... Que isso aí, Darfeta Neném, que bom, então nós estamos assim, as pessoas que estão aqui na live, né, acorda com peso no estômago, sério? Mas não poderia, tá? Então... Ela dorme em cima de você. Ela dorme em cima de você. Eu tinha uma gatinha que dormia em cima de mim. Como que é o nome dela? E o que acontece quando você está dormindo, supostamente está dormindo? Me conte depois. Se você quiser contar aqui, ou depois você me chama para contar. O que acontece enquanto você dorme? Então, o sono, ele não é só um descanso. A malha, né? Não é só você não. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu não quero dormir, eu quero passar o dia todo fazendo coisa. Dormir não é só descansar, tá? É justamente esse processo de limpeza, que vai acontecer uma limpeza profunda no seu organismo, nas suas células, tudo em você. Então a gente precisa realmente. Então, é o nome da gata, né? Quando você dorme bem, o seu corpo realmente entra em modo de regeneração. E perfeito. Olha como o nosso organismo é inteligente. Vamos ajudar o nosso corpo a fazer essa limpeza profunda. Né? Vai nos ajudar. Então ajude o teu corpo. É como se se o teu corpo dissesse assim para você, oba, agora que ela parou, né? Que essa pessoa parou, que eu parei, você parou, eu vou poder limpar as toxinas, vou poder equilibrar os hormônios, vou queimar as gorduras, né? Vou organizar os pensamentos dela para amanhã, entende? E aí quando você dorme mal, nada disso vai acontecer, né? E veja, tem gente que dorme e tem pesadelos, né? Porque às vezes come tarde demais, não consegue, né? Não conseguiu comer mais cedo. Eu sei que tem gente que trabalha muito tarde e tal, e precisa comer alguma coisa. Não precisaria, tá? Comer depois das 10, tá? Principalmente se você vai comer às 10 e vai dormir. O corpo vai estar completamente, em vez de ele estar fazendo a regeneração, ele vai estar cuidando ali da digestão. Não vai, as duas coisas não faz bem feito, uma ou é outra. Exatamente, Potinho. É isso aí, a nossa última refeição deveria ser nesse horário. Até no máximo, é isso aí, 18, até no máximo às 20, tá? Porque a partir das 15 o nosso organismo já começa a desacelerar. Veja, olha só. Se você, Andréia, tudo bem? O ideal é a proteína pela manhã, tá? Até
na verdade, durante todo o dia. Claro que tudo em excesso também vira gordura, tá? Mesmo sendo proteína. Então nós temos uma quantidade para se alimentar assim. Porém, o de manhã, como o nosso organismo está parado, ele fez a regeneração ali, vamos entender que ele fez toda a regeneração celular ali, trabalhou ali, aí você vai comer proteína de manhã, nossa, o teu corpo vai absorver toda aquela proteína, o que vai formar os músculos, a massa magra, tudo isso. Durante todo o dia você vai poder comer proteína e não vai ter o problema do pico de insulina. Muito boa sua pergunta. Obrigada. Como nós estávamos falando no bloco anterior, né? Que a sua barriga conversa com você o tempo todo. Com os seus hormônios, na verdade, né? A sua barriga conversa com os seus hormônios o tempo todo. Quando você dorme mal, o seu corpo interpreta isso, vamos fazer um resumo, interpreta isso como estresse, né? E quando o corpo sente que está estressado, ele pensa, estamos em risco, vamos cuidar dela, vamos segurar a gordura, porque essa energia agora vai nos proteger, né? Essa energia dessa gordura aqui vai nos proteger. Então ele vai manter a gordura ali. Entende como a gente precisa estar em equilíbrio em tudo na nossa vida? Você entendeu, André? A resposta? Outra coisa que você me fala aí. Ó, lembra dos foguinhos aí, dos foguinhos ali, ó. Clica ali no foguinho, né? Eu fico muito feliz quando vocês colocam o coraçãozinho no foguinho pra mim. Eu entendo que vocês estão gostando da minha live. Então, vamos lá. Olha que maravilha, você come pouco, então? Toma chá? Quais chás você toma? Come bastante peixe? Muito bom, saudável. Hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado maior de comprar peixe, né? A gente não sabe de onde vem, mas se você tem essa condição, perfeito, parabéns. Mas você tem algum problema de saúde que você queira contar? Você tem diabetes? Você tem algum problema que você precisa contar? Ah, você está tomando chá de cravo? Cravo com canela? Bom, a canela, que a gente só tem que fazer com louro. A canela, para quem vai tomar o chá, tá? Nós temos que entender que é o seguinte. Não tem nada? Então você é saudável. Você só mantém então, né? É que você é magrinho, né? A canela, para quem tem pressão alta, ou diminui, né? Ou não escolhe para uma outra erva, um outro elemento aí, tá? Na hora de fazer o chá, tá? Porque a canela é anti-inflamatória, mas se você tem, se você só cuide, né? Para você começar a sentir dor de cabeça, dor na nuca, então você sabe que você teria que tirar aí a canela, tá? O cravo não tem problema nenhum, você pode consumir em qualquer horário, qualquer dia, de manhã, de tarde, à noite. Para quem ainda vai dormir também, um chazinho à noite é muito bom tomar um chazinho, pode ser de canela, pode ser de melissa. Se você tem problemas aí de depressão, melissa, erva cidreira. Então, a questão do colesterol vai muito mais além. Você me fale depois qual que é o teu sangue, né? Porque tem um trabalho que a gente faz em cima da dieta sanguínea, tá? E a gente vai entender aí. Mas se você tira o glúten, você deveria diminuir muito o colesterol. O glúten também traz muito esse problema, tá? Então, vamos lá, vamos só falar mais alguns minutinhos aí pra gente poder falar amanhã. A gente vai ter que fazer uns 3 dias de live, tá? Mesmo que você esteja fazendo dieta, mesmo que você esteja fazendo exercício, eu sei que tem gente que diz que fala assim, mas eu faço exercício, faço dieta, tô com colesterol alto, meu sono às vezes não está sendo, ou não está de qualidade e meu corpo está travado. Então lá, cortisol, insulina, os hormônios são, se os seus hormônios estiverem desregulados, eles são causadores dessa fome emocional, tá? Então agora preste atenção que se você dormir mal, tá? Vai acontecer o quê? Vai subir o cortisol, vai aumentar a sua insulina, vai cair a sua leptina. Já ouviu falar da leptina? A leptina é um hormônio da saciedade, que nos diz assim, ó, tô bem ou não preciso mais, tá? E sobre a grelina, que é o hormônio, né, que nos diz quando é o momento que eu estou com fome. Se também está desregulado, às vezes ou você passa muito tempo sem se alimentar,
E quando você vai comer, você come demais. Tá? Então, respira, calma, vamos entender, vamos estudar um pouco mais sobre o nosso corpo, as nossas reais necessidades. Eu preciso necessariamente comer isso agora? Tá na hora? Não está? Então, vai se entendendo, tá? Mais fome por doce, mais energia, quanto mais vontade de comer doce, mais energia vai baixar, mais cansaço físico, mais problemas emocionais. Por quê? Porque foi nos ensinado errado. Ah, você come um docinho, né? Você tá ali, você tá... Mentira, tá? Não existe. Tá? E o que acontece depois de tudo isso, né? No dia seguinte, você vai acordar cansado, você vai achar que precisa de um café. Não, eu só acordo com um café, né? Ou um docinho. A gente não precisa, já falei que a gente não precisa de nada disso, tá? Falou aqui, ó. Ela falou aqui, ó. Amo café. Se eu não tomar café, me dá dor de cabeça. Olha, veja, entenda, veja isso, faça. Maçã, por exemplo, tem mais quantidade, te dá mais energia do que o próprio café. Então, a maçã, por exemplo, à noite não pode comer, tá? Porque a maçã, ela vai te dar excesso de energia. Cravo também, à noite, para quem já não dorme, então teria que tomar até umas 10 da noite, tá? Então, escolha, tem essas opções, tá? Bom, gente, quero agradecer vocês aqui, né, pela live de hoje. Depois vocês me chamam aí, eu quero mandar um PDF para vocês, tá? Sobre as ervas, os chás funcionais para o metabolismo, tá? Para vocês ativarem essa queima de gordura com os chás. São vários chás, tá? Vários chás, você pode fazer várias escolhas. Ah, eu não tenho isso, então você pode ter a opção de tomar esse ou esse outro, tá bom? E nos vemos amanhã às 8h20. Tá bom? Fico muito feliz de vocês estarem aqui e nos vemos amanhã. Obrigada, Fatinha. Obrigada, Mário. Obrigada, Andréia. Obrigada a vocês. Até amanhã.